Opa, estamos chegando, né, com essa live. Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Preparando aqui. Quem quiser ir entrando, seja muito bem-vindo. E vamos conversar hoje com o Filipe Pitanga, maravilhoso. Já ele tá aqui, vou chamar ele aqui. Já tá entrando aqui pra gente começar. Aê! Oi, como estamos? tudo bem? Mil perdões pelo atraso, mas eu estava dando aula até agora esse segundinho. Me desculpe, e vou dar aula às 8 também, então por isso que eu falei que eu estava apertadinho. Peço desculpas, mas eu fico muito honrado, um prazer imenso estar aqui contigo, muito feliz. Eu estou muito feliz por você ter conseguido um buraquinho na agenda para falar aqui com a gente, principalmente para mim. Obrigado. Essa live é muito especial, ela na verdade é um trabalho da faculdade, mas aí eu quis compartilhar com todo mundo, né, porque a gente vai aprender bastante aqui sobre sua trajetória, né, o trabalho como produtor, professor, né, que você tem uma carreira bem grande, né, bem interessante. Eu estou aqui com o seu Lattes, eu vou apresentar para quem não conhece, o Filipe. Ele é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestrando em Comunicação e Cultura pela ECO, da pós da UFRJ. Isso foi em 2020 que você atualizou, né? Pós-graduando em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, além de possuir registro profissional como jornalista. Multiuso. Atualmente é membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, filiado à FIPRESS, Federação Internacional de Críticos de Cinema, através das quais realiza mostras e publicações especializadas. Professor de História do Cinema e Crítica Cinematográfica na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro e SESC, em Jacaboai. Além do fundador e curador do Cineclube Ação e Reflexão, sediado na Estação NET Botafogo de Cinema, com produção Cavilho, bem como do Cineclube Academia Internacional de Cinema, hashtag Fica em Casa, Cineclube Seção Estação NET, Cineclube Casa do Saber, e consultor do Cineclube Delas, sediado também na Estação NET de Cinema. Atua como editor-chefe do Almanac Virtual, colunista de cinema fixo na revista Fórum, membro do podcast Cinema em Série, colaborador dos sites Carta Capital, Cinema para Sempre, Vertentes do Cinema, Cine Eterno e Tábula Rasa. É curador do Cine Fantasy Internacional, Fantasy Film Festival, Rota, Festival de Roteiro Audiovisual, Fest Cine, Pedra Azul e FICA VC, Festival Internacional Colaborativo do Audiovisual. Muito obrigada. Obrigado. Gente, eu só acrescento aí, porque isso daí estava desatualizado em relação ao Lattes, que eu também não mexo nele desde que ele tinha caído e tal. Mas só dou a dica mesmo em relação ao podcast novo que a gente inaugurou esse ano, né, da Reserva Imovision, que é um podcast que dialoga com a plataforma de streaming da Reserva Imovision, que pertence à distribuidora de cinema Imovision, e somos um podcast que fala sobre temas e blocos temáticos que também são, de certa forma, bastante informativos sobre cinema, né? Porque não é sobre o lançamento da plataforma, a gente tem liberdade total, inclusive, para não gostar dos filmes que estão estreando na plataforma. A gente é extremamente crítico, na verdade, e alguns dos filmes que a gente mais bate são os que mais têm procura. Vitória, por exemplo, é um filme que mega é procurado, que é o Vitória é o famoso filme em plano de sequência, mais contemporâneo, né? Então, assim, eu e a Mari, que somos os apresentadores do podcast, sempre recebemos convidados especiais, a gente bate muito nesse filme, ele é um dos mais procurados. Então, isso prova que, às vezes, falem mal, mas falem de mim, funciona no Ibope, na audiência, porque procuram o filme que a gente mais fala mal. Ótimo. Pra gente ficar curioso, a gente quer saber por que tá tão ruim, né? É mais interessante saber por que tá ruim do que tá bom. Uma coisa que eu sempre dou de dica para os alunos, em geral, de cinema, né? Quando estão fazendo roteiro, porque eu também sou professor de roteiro, ou quando estão montando um filme,
se você tem um dispositivo, ou seja, uma forma de narrar aquela história diferente da do texto escrito, então, uma forma de câmera, um plano sequência, por exemplo, é um dispositivo, né? Fazer o filme inteiro em plano sequência, ele é um dispositivo. Você pode ter uma história, uma trama, um plot X e filmá-lo de uma maneira Y. Então, filmar ele de trás para frente é um dispositivo. Então, eu sempre falo para as pessoas que quando elas, às vezes, muita gente, muito aluno, aluna, tem assim a ideia brilhante. Tive uma ideia genial, vou filmar dessa forma, independente do plot, tá? E aí escreve o roteiro inteiro em torno desse dispositivo, dessa forma de filmar. O que eu geralmente aconselho a todos, todas, é legal, trabalhem seu dispositivo, mas não deixem a sua narrativa virar refém do dispositivo. Tentem trabalhar de uma maneira que o dispositivo sirva à narrativa. Porque só o truque pelo truque, a forma de filmar pela forma de filmar, pode parecer preciosista, pode parecer arrogante, até prepotente, e você esquecer que você está fazendo uma obra e não apenas impondo uma forma de ver. Se essa forma de ver não te traz nada novo junto com ela, para que fazê-la? Então, você quer fazer seu filme inteiro em plano sequência? Legal. Uma Vitória, para mim, não funciona. Além de ser um filme extremamente contrário à sua própria protagonista título. Eu acho que é um filme que ele funciona para todos os outros personagens, menos para ela, e o plano de sequência só finge que ela está ali para mover a trama. O que eu acho um desperdício da construção dela. Mas inúmeras e inúmeras outras coisas. Só um exemplo de dispositivo que eu acho que não trabalhou bem a narrativa. Então é isso, gente. É um filme para não assistir, ou talvez assistir só por curiosidade. Não, assistam e discordem de mim, É pelo bom que a amor de gente Deus. aprende também o que a gente tem que para aprender, né, para acertar. Eu acho legal também ver esses filmes assim mais criticados. Bem, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, né, do seu trabalho, né? Você começou com direito, depois jornalista, cinema. Eu sei que eu também passo por isso, eu sou fonoaudióloga, já fiz mestrado, tô fazendo doutorado e já estou entrando no cinema agora, depois já de uma certa idade. Então, eu sei o que é ser multitarefa, mas eu quero saber mais especificamente na sua carreira como cineasta, né? Agora também como professor. Assim, o que você pode dizer para as pessoas que também querem seguir essa sua carreira, né? No caso, eu acho que muita gente que está aqui na live também. O que a gente precisa saber sobre a profissão de produtor, cineasta, na verdade, né? Porque você faz muita coisa além de ser produtor. Eu não necessariamente considero uma carreira de cineasta de forma alguma, até porque dirigir é o que eu menos fiz. Então, não diria dessa forma, mas uma carreira no cinema, uma carreira com cinema. Já dirigi trabalhos da IC, já dirigi filmes, inclusive, vamos dizer, publicitários para a IC, mas não diria nessa forma. Na verdade, eu vou dirigir o meu primeiro longa-metragem no ano que vem, e é um projeto que eu não posso ainda falar muito sobre isso. Mas, em termos de curtas, trabalhos e projetos, também é uma coisa que eu acho que todas passamos no cinema, que é um pouco essa síndrome, né, de cachorro vira-lata que a gente tem. Por exemplo, quem faz curta, quem sabe o trabalho que é fazer vários curtas e não conseguiu ainda fazer um longa, apesar de talvez gostar, não quer dizer que toda pessoa que faça curta tenha que fazer um longa. Não é uma condição, nem um degrau obrigatório. Há muitas pessoas que fazem curtas-metragens na carreira, almejando aquele tipo de linguagem, aquele tipo de estética, que tem também uma forma de criação diferenciada, que te dá liberdades outras que às vezes um longa aprende. Mas, evidentemente, a gente não pode ser negligente a toda uma torquilha, né, um enforcamento do nosso mercado em relação a não propiciar que as pessoas trabalhem em longas, que façam seus filmes, que dirijam seus filmes, por causa de falta de edital, falta de incentivo, discriminação nas inscrições desses projetos, que só vêm sempre os mesmos projetos. Hoje não vê projeto nenhum por causa do desmantelamento desse governo, né? Então, se antigamente a gente achava que os editais eram viciados, estavam começando a sair um pouquinho do vício, com vários atos afirmativos, principalmente que a diretoria anterior da Ancine, né, a Débora Ivanova, estava fazendo, que
trazia mais pontuação se o seu projeto fosse representativo, se ele tivesse pluralidade na equipe. Então, tudo isso realmente estava começando a contar. Quando começou a contar, eles foram lá, né, houve o Temer primeiro, e agora o que está aí, que desmontaram a Ancine, desmontaram formas anteriores, quase não saiu edital, editais ganhos não liberaram verba e etc. Então, eu acho que a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata que, infelizmente, ela procede. A gente procede porque a gente é impelido, cortado de um universo de opções, de ferramentas que deveriam ser acessíveis, se torna inacessível e a gente acaba considerando menos o que a gente já fez, o que a gente faz, ou isso ou aquilo. Mas como a minha carreira ela é uma carreira de um crítico de cinema, curador de festivais, eu colocaria muito mais esse lado do que os trabalhos que eu fiz até hoje em relação, e inclusive como produtor. Produzir eventos, produzir mostras, já produzi filme dos outros, já presto consultoria, mas eu não vejo dessa forma como ainda o meu foco da carreira. O meu foco ainda é muito mais acadêmico, intelectual, artigos, textos, livros sobre isso, né? Publicações, e do que necessariamente um trabalho legado de produção em relação a isso. Eu ando, sim, roteirizando e dirigindo os episódios da sessão A e C no canal Like, que é o 530 da NET. É uma parceria que a gente começou. Eu juntei a A e C com o canal Like para a gente ter um pouco de história do cinema, um pouco de linguagem dentro do canal Like, que é um canal de indicação, né? Ele é um canal que indica programações. Então, ele é um canal que a programação dele funciona por si própria, mas ele é um canal que ele é indicar, o trabalho dele é indicar programações, filmes, cinema, hoje em dia mais fechados, né, nem todos, mas streamings e etc. E aí eu comecei esse programa, que eu roteirizo, eu dirijo, eu faço ele, que é o Sessão A e C no canal Like, que já está na terceira temporada, eu acho, que a gente sempre tenta trazer um tipo de universo interligado da sétima arte. Muito cinema brasileiro, o que está por trás, e não os bastidores, a realização, a linguagem, o movimento de cinema, cinema pernambucano contemporâneo, a Primavera de Cinema Paraibano, por exemplo, que desde o ano retrasado teve o recorde de longas metragens. Então, será que tem uma coesão estética que a gente possa analisar como um estilo desse momento histórico, que não seja só quantificado pelo volume dos longas que foram feitos em recorde no ano de até o ano de 2019? Então, assim, a gente tenta trazer algo que vai para além de só falar do filme, mas também trazer toda uma coisa de mercado, de linguagem e de evolução própria do que é nosso ofício, né, de cinema. Muito bacana isso, né? Porque você juntou, na verdade, sua profissão de jornalista para passar para crítica, isso deve ter ajudado bastante, né? E agora trabalhando como produtor e agora também, né, vai dirigir. Então você está realmente adentrando na parte também mais técnica de fazer cinema mesmo, né? Queria mandar um beijo para o querido amigo Rogério Sagui, que está aqui no chat, parceiraço, a quem eu inclusive tenho muito a agradecer em relação a várias dessas coisas que eu falei. Pô, muito legal, assim. Então, como é que foi essa passagem, né? Porque você começou do direito, depois foi para o jornalismo e agora está mais voltado para realmente a parte de cinema. Você sempre quis fazer cinema, trabalhar com cinema? Sempre. Ou isso foi evoluindo conforme você foi estudando e o interesse foi aumentando? Sempre cinema, sempre. Até a faculdade de Direito, quando eu fiz, eu não me arrependo de forma alguma. Até hoje o direito me dá muitas vantagens, eu faço vários contratos, criei pessoas jurídicas de várias amizades, criei as produtoras de várias amizades. A forma, né, de trabalhar com os nossos direitos também acho que é algo que nossa cultura deixa inacessível para que as pessoas não saibam se proteger, se instrumentalizar. Então acho que é uma coisa que me deu também uma segurança muito grande de trabalho, de eu ter consciência do trabalho que eu faço e como eu faço. Mas até o direito eu fiz dentro do entretenimento. Eu me especializei em direitos autorais, direitos do entretenimento, faço contratos, pessoas jurídicas, de empresa, de produtora. Então, tudo estava interligado. Até o meu TCC de direito foi sobre cinema. Eu fui monitor da diretora na época, né, a querida Andréa Navarro, que era sobrinha do Cândido Mendes, né?
e ela amava cinema, então ela me deu liberdade total como monitor de criar curso de cinema dentro do direito. Eu ajudei ela, inclusive, nesse sentido. A gente criou matérias que versavam a partir do cinema, e a maioria dos alunos amava, dentro da faculdade de Direito, poder fazer as nossas eletivas que a gente montava de cinema, porque eu sempre fiz isso. Então, até nas outras, né, labutas que eu tinha, eu misturava tudo e fazia um purê de batata ali. E o que você acha, a gente estava falando, né, sobre a Ancine e toda a questão política que a gente está vivendo agora, mas assim, o que você acha, qual é o futuro que você pensa da área, né? Qual é o futuro que você vê para a área de produção e de roteirização, né, que você trabalha, pensando também no Brasil atual, né, se você tem esperança de que as coisas realmente melhorem, tem que ter, senão, né? Mas o que você prevê assim, para o futuro da profissão, principalmente aqui no Brasil? Vamos lá. Vou responder primeiro a boa parte, para não ficar só numa parte pessimista. A parte boa é que o governo atual que desmantelou a cultura está acabando. Então saibam votar ano que vem melhor, né? Assim, não quero influenciar ninguém. Ninguém, de forma nenhuma. Então, assim, votem melhor. Tirando isso... Eu quero aqui o É muito bom, Boneco, atrás do boneco. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer num bom tom é: eu acho que a gente está passando ainda por uma colheita de muita coisa que foi semeada nos anos anteriores. E a gente teve um momento histórico do nosso cinema bom demais. A gente não pode negligenciar isso. As administrações públicas anteriores ao Michel Temer, né, elas conseguiram falar sobre... Gente, o Rogério está aqui dando spoiler no chat, não pode. Spoiler, o Filipe vai dirigir um longa em 2020, só não posso falar do projeto ainda, mas já vou adiantar que será espetacular. Que lindo, gente, que fofo, gente. Eu queria falar, mas eu reitero o quanto eu agradeço ao Rogério e pela parceria, pela amizade, por tudo que isso significa. Mas eu acho que a gente está ainda vivendo uma colheita de algo que foi plantado nos anos anteriores e que nos deu vários recordes. Participações recordes em festivais que a gente não tinha há muito tempo. Eu estava lá presente no ano de 2019, não, foi 2020, nosso recorde em Berlim, na Berlinale, Festival de Berlim. Nós tivemos 21 filmes. 21 filmes, contando coproduções e os filmes brasileiros. Tipo, isso é um recorde que a gente nunca teve antes no Festival de Berlim. E no ano anterior, 2018, também estava presente. Nós tivemos, o Festival de Berlim tem muitas parcerias com o cinema brasileiro, com festivais brasileiros, como o Festival do Rio. Até quem quiser ainda está aberto, eu acho, as inscrições do Berlinale Talents, Festival do Rio com Berlinale, que é de crítica de cinema, e também o Laboratório e Imersão de Roteiro na Berlinale. Tá? Então, procurem o site da Berlinale, Festival de Berlim, que vocês vão ver várias parcerias. Esses laboratórios ajudam com que o roteiro que você inscreva e talvez possa ajudar a ser produzido internacionalmente. E o fato de ter, né, um trabalho de revisão dentro de um laboratório de um festival conceituado, com os nomes que estão dentro do Festival de Berlim, ajudam depois com que o filme possa voltar para lá concorrendo no próprio festival e até talvez ter uma janela internacional ainda maior, como alguns dos nossos tiveram. Que Horas Ela Volta é um exemplo, Mãe Só Há Uma, que ganhou inclusive prêmio de distribuição em Berlim, que ajudou a distribuir na Europa. Então, essas parcerias, elas não são pouca coisa e eu acho que a gente não deve negligenciar elas. Agora, tirando... o Rogério confirmou que só consertou também, quando eu li, nem vi. Ele falou do longa que eu vou dirigir em 2022. A gente falou 2020, a gente foi para trás. A pandemia fez que não passou, né? A gente finge que a pandemia não aconteceu e em 2022 a gente vai voltar para 2020 e viver o ano de verdade. Não, mas brincadeira, a gente viveu com muitos aprendizados que não podem ser esquecidos. Então eu acho que a gente deixou Em 2018 a gente teve um recorde de prêmios, né? A gente nunca teve tanto prêmio em Berlim quanto em 2018. Então, e Cannes também, com Bacurau. Nós tivemos tantos prêmios,
o Vida Invisível, que ganhou o melhor filme na mostra Um Certo Olhar de Cannes, que é a segunda maior mostra, melhor filme. Então, assim, nós estamos vendo um momento lindo. O Ali Muritiba acabou de ganhar prêmio de público na Mostra Horizonte no Festival de Veneza, com o Deserto Particular. O público idolatrou o filme. Prêmio de público, assim, é maior fervo. Então, nós estamos vivendo ainda um reconhecimento do que foi plantado anos antes, até o governo do Temer, até antes do governo do Temer. Que o Temer ainda não havia destruído totalmente. Aí veio essa administração atual e terminou de destruir o que o Temer não tivesse tocado. Apesar dele já ter começado um desmantelamento, que foi o lance quando ele acabou com o Ministério da Cultura. E até hoje a gente vive essa celeuma, que a Secretaria de Cultura foi inserida no Ministério do Turismo, aí acaba com isso, bota gente criminosa no lugar da Secretaria de Cultura, bota gente que não trabalha, bota gente criminosa, bota gente que anda armado. Tudo isso eu não estou inventando, são notícias públicas de dirigentes dessa repartição que andam armados nos ministérios, né? Então, é isso. Mas, no momento, a perspectiva é ruim. Porque a gente ainda está ali num entre atos. Entre atos. A gente está vivendo ainda o que foi colhido, ainda estamos colhendo. Ainda estamos tentando fazer sobreviver editais úteis, financiamentos públicos úteis, que tem que continuar. E ainda existem. E logo depois a gente vai ter talvez uma mudança em 2022 com as eleições, que eu espero. Ainda vai viver uma rebarba do quanto vai ter de consequência negativa o que foi destruído, mas espero que recomece a ser reconstruído. E além a gente teve um período muito grande de azar, né? Além desse governo, que também a gente não pode dar muitas coisas. A gente ainda teve a pandemia, que também prejudicou bastante, não só as produções também, mas o público, acesso ao público ao cinema, né, que já estava caro, já estava virando um passatempo de elite, e agora com o streaming ficou ainda pior. Né? Ainda mais a Netflix aumentando, tá quase R$50. Quem vai ter condições de pagar? Então a gente está limitando ainda mais. Tá parecendo aquela música, né? É R$50. Meu filho, quem vai pagar isso, sabe? Então a gente está ainda diminuindo cada vez mais o acesso das pessoas ao cinema, principalmente ao cinema nacional. Né? Então é importante esses cineclubes, esses projetos que a gente faz na rua, faz na escola, faz em acessibilidade culturais, para a gente poder permitir esse acesso, né? Isso é um projeto que a gente tem lá na produtora e acho que isso é muito importante a gente continuar. E reconhecer o que está sendo feito. Porque apesar da perspectiva ruim em termos de produção, em termos de estrutura, a gente tem um péssimo momento com a pandemia, com esse desgoverno, de não reconhecer todos os avanços que a gente teve. Porque esteticamente a gente está na crista da onda. São movimentos muito reconhecidos no resto do mundo. E aqui a gente está ainda com essa, como eu falei no início, esse complexo de cachorro vira-lata, entendeu? Que não condiz com o quanto a gente está inovando e o quanto a gente está avançando. A adversidade não foi um problema para a criatividade. A criatividade continua em alta. Sim. Claro que foi um problema para colocar comida na mesa. Muita gente deixou de trabalhar porque tinha que atender ao básico, ao imediato, parente doente, internado, etc. Mas a criatividade continua em alta. Não, assim, tem muitos projetos sendo construídos, principalmente roteiros, e a gente espera realmente que as coisas estejam melhorando, né? A gente está começando a produzir de novo, a Globo está começando a gravar novela de novo. Então, acho que a gente está passando por esse processo de voltar, né? Principalmente com a vacina, né? Que ainda é uma questão, mas eu acho que pensar positivo, né? Realmente pensar que 2022 vai ser um ano mágico, entendeu? E que vai melhorar, mas realmente vai ser um pouco complicado por todas as questões que a gente tem passado, né? Não só questão de Covid, mas enfim. Eu queria saber agora qual é a liberdade criativa que você tem na sua área de produção, principalmente. Que roteirização você pode ser praticamente você o tempo todo, né? Mas como produtor. Não, eu acho que as coisas, de certa forma, estão interligadas. Vou dar um exemplo com o Cine Fantasy, né? Que eu faço parte da organização do Cine Fantasy, produto do festival,
com o nosso querido fundador, a pessoa mais incrível que eu poderia agradecer por trabalhar junto também, que é o Eduardo Santana, e a nossa diretora incrível, também maravilhosa, que é a Mônica Trigo. E, por exemplo, dentro do cinema, né, como crítico, como pesquisador, eu pesquiso muito cinema de gênero. Cinema fantástico, fantasia, terror. E esse tipo de cinema, que hoje está em alta, né, por causa das críticas sociais, que sempre foram contadas de uma maneira muito mais pungente através da fantasia, da ficção científica, do terror. O vídeo aqui, né, tá atrás de mim, um maravilhoso livro, o Horror Noir, Horror Noir, da querida Robin Coleman, doutora professora Robin Coleman, que eu e Carissa Vieira debatemos com ela no ano passado. Foi esse ano, foi no início do ano, no Cine Fantasy. Então, assim, o cinema de terror tem alta, o cinema de fantasia tem alta, né? E eles contam metáforas. E eu acho que a minha pesquisa com esse tipo de cinema, e estar na curadoria também, e ajudando a organizar um festival como esse, por exemplo, esse ano a gente teve pela primeira vez, dá uma liberdade muito grande. Eu acho que você fundamental o que você quer fazer com uma área de reconhecimento em que você vai dar arcabouço, você vai dar ferramentas que tenham notoriedade reconhecida, ou se não tiverem ainda, você vai abrir as portas para que seja reconhecido, ajuda com que a sua linguagem tenha respaldo e que as pessoas queiram ouvir de você, queiram ver de você a ampliação, o desdobramento desse reconhecimento de trabalho. Então, por exemplo, esse ano a gente fez uma edição histórica no Cine Fantasy, que também é uma outra questão, né? Eu trabalho com a minha esposa, Samantha Brasil, em questões de representatividade do cinema de gênero, do cinema étnico-racial, num cinema também de sexualidade plural, LGBTQIA+. Então, assim, o quanto esse tipo de reconhecimento trabalha a que a gente tenha liberdade em outras coisas. No Cine Fantasy, eu, Eduardo, Mônica e uma equipe incrível e maravilhosa fizemos a primeira edição. Fizemos a primeira edição. Mas eles realmente eternizaram a canção com muita justiça, realmente fizeram jus à altura da música. Só que eles são muito melhores que a música. E o festival, pela primeira vez desse porte, do Cinema Fantástico, teve as 15 mostras, todas com curadoria e júris formados por mulheres. Foi por volta de 70 e poucas mulheres de renome no audiovisual, para todo festival que diz, eu não sabia quem chamar, não tinha ninguém para ser curadora, não tinha ninguém para ser jurada, porque não tem mulher fotógrafa, não tem mulher diretora, porque não é verdade. As mulheres se movimentaram para provar. Nós temos o DAFB, Coletivo de Mulheres Diretoras de Fotografia, para mostrar o quanto as associações, desculpa o barulho aqui que está invadindo, mas o quanto as associações oficiais não têm mulheres. A minha esposa, Samantha, fundou o coletivo Ouvir as Mulheres Críticas de Cinema, junto com outras mulheres incríveis, para mostrar que as mulheres não estavam nas principais associações de críticas. A APAN, que é a Associação de Profissionais Negras do Audiovisual, ela é dirigida por uma mulher, a Viviane Ferreira, uma querida amiga, que hoje em dia está na direção da SPCine, né, da Secretaria de Cultura de São Paulo. Então, para mostrar que mulheres negras também, uma questão interseccional do cinema preto, está presente, está inovando, está vanguardista e está acontecendo. Então, o Cine Fantasy, ao se juntar a isso e fazer 15 mostras de curadoria e júris compostos por mulheres e com temáticas de diversidade nas mostras, né? Mas também super incorporado, não é só porque tem uma mostra de cinema LGBTQIA+, uma mostra do cinema Black Power, que o cinema negro, o cinema LGBTQIA+, não está inserido nas outras categorias também. Na categoria principal, na de animação, na de ficção científica. Não quer dizer que está restrito. Vai ter o específico porque é aquela temática principal, mas vários outros filmes também estão contando com essa linguagem, contando com essa narração na estrutura de roteiro ou mesmo de estética narrativa. Então, quando a gente fala sobre esse reconhecimento, a gente teve liberdade de fazer isso, não é à toa que eles foram me chamando para trabalhar no Cine Fantasy, e eu fui começando a trabalhar desde que eu comecei com o Cine Fantasy, com liberdade dada pelo Eduardo e pela Mônica, e pelo reconhecimento de pesquisa que eles também se reconhecem, se identificam,
se identificaram na minha pesquisa, nas minhas publicações, nos meus artigos, nos livros que eu publiquei, para que todos se identificassem com algo que estava acontecendo como um movimento em comum. Então eu digo, não esqueçam de legitimar um nicho que você queira investir de mercado, de produção, de trabalho, porque você pode até criar algo que não está acontecendo no cenário, mas conheça o seu mercado, conheça o mercado que você está inserido, conheça com quem você está trabalhando, quais são as suas parcerias para se fortalecer e fortaleça o reconhecimento do nicho, da área, das associações que você faz. Eu acho que isso faz uma produção forte, porque ela não está vindo do nada. E aí eu dou um exemplo. Eu sou o curador de longas do Cine Fantasy já há 3 edições anteriores, e aí com as mulheres, né, à frente da curadoria, a gente queria que tivesse uma continuidade, né, de pensamento, de reflexão, e a gente chamou especialmente a Flávia Guerra, grande amiga, profissional admirável, uma das pessoas que eu mais respeito na vida, que é a Flávia Guerra, correspondente da Band News, do Canal Brasil, com todos os sites que ela tem, o Tela Tela, trabalha para Filme Elie, o podcast dela, Plano Geral, uma pessoa, com o Thiago Stivaletti, uma pessoa, assim, sem igual, ímpar. E ela é documentarista também, professora de documentário. E aí eu falei com ela, Flavinha, quero te dar um desafio. A gente está, cada vez mais, recebendo filmes de documentário no Cine Fantasy, porque muita gente não reconhece o gênero fantástico com o estilo, o gênero clássico documentário, que um documentário possa ser de fantasia, que um documentário possa ser de terror. Tem muita gente ainda que estranha isso, a gente está dando um reconhecimento a essa seara. Meu mestrado foi sobre a interseção entre documentários e cinema e linguagem de cinema de gênero. Então, nós estamos trabalhando nisso para que isso tenha um reconhecimento. E aí a gente chamou uma documentarista renomada, professora de documentário, que não só está fazendo, como está pensando, refletindo, escrevendo e solidificando um meio. Então, se ela abraça o cinema fantástico conosco, dentro do documentário, é uma legitimidade que a gente está dando ao campo, é uma legitimidade que está se associando ao documentário clássico com o fantástico, e aí eu e ela, por exemplo, estamos trabalhando correntemente numa pesquisa, num trabalho, para a gente fortalecer, solidificar e publicar isso. Então, por exemplo, e que vai ter o selinho do Cine Fantasy. Então, ter a Flavinha como nossa curadora de documentário é uma coisa muito importante para a gente, porque isso amplia uma pesquisa que eu próprio tenho, o meu mestrado foi em cima disso, com um trabalho da Flávia no documentário clássico, que ela nunca foi cabeça fechada também em relação ao que é ou não documentário, e que a gente consegue, com a legitimidade do campo clássico, expandir para a vanguarda que a gente está fazendo uma declaração. Então, isso é um exemplo de produção que não foi às cegas. A gente não tateou, quem é que a gente vai chamar para ser curadora de cinema fantástico de documentário? Unidu, Unite, Salamé, Mingué, aqui! Não existe isso. Então, quando você produz um evento, quando você produz um momento, olha quantas coisas históricas estão envolvidas. É uma carreira com coisas em comum, com consonância de ideias, com artigo que a gente vai publicar, talvez transformar num livro, e o quanto a gente está falando sobre um nicho e um reconhecimento de nicho estético, linguístico, que precisa de ser referendado. Porque talvez antes as pessoas dissessem, vocês são malucos. Vocês estão falando do quê? Isso não existe. Entende? Não, a gente super entende essa questão. A gente também trabalha com isso lá nos nossos cineclubes. A gente fez o último Cinema de Quintal, foi o Cinema de Mulheres. Foi o que a gente mais recebeu projetos. A gente recebeu 23 filmes. E foi um grande sucesso, filmes muito interessantes de mulheres trans, né, passando pelo processo de transição, questões de familiares. Então foi muito, muito legal, porque era filme feito por mulheres, sobre a vida das mulheres. Então acho que a gente tem que realmente abrir espaço para esse pessoal, assim, porque tem, mas eles nunca conseguem mostrar isso, sabe? Filmes até a gente recebeu, foram 25, né? A Giovana falou aqui que foram 25. Porque depois a gente recebeu mais 2, né? Depois do prazo, né? Acho que foi isso. Uhum. Então foi um grande sucesso, 25 curtas. E eu fiquei muito orgulhosa, porque é o que eu queria fazer há muito tempo. E é muito legal a gente abrir espaço realmente para a gente poder mostrar o trabalho dessas pessoas, porque senão elas vão ficar escondidas para sempre. Uhum. E isso é muito legal, eu gostei muito. Ou sem incentivo, né? Porque quando vocês fazem esse registro, quando vocês dão esse passo e fazem um registro desse passo,
vocês estão estimulando uma estatística que vai precisar existir para demandar uma mudança, para que os editais, para que os incentivos públicos, para que os financiamentos abarquem essa produção, porque a estatística existe e ela não pode só ser... Tudo bem, muita coisa linda, incrível é feita na guerrilha, mas nem tudo tem que ser feito na guerrilha. O cinema também é uma indústria e a gente também merece receber, e a gente também merece ser autossustentável. Ok fazer na guerrilha para você ainda não ter um conhecimento de mercado, você ainda não é conhecido ainda o seu trabalho no meio, está começando, ok, mas o por direito a gente conseguir estabelecer e transformar isso em algo que a gente possa sobreviver. Porque a arte foi o que salvou todo mundo nessa pandemia. A arte não é só entretenimento, a arte é o alimento da alma. Sem isso as pessoas não conseguiriam nem trabalhar, elas se sentiriam vazias, elas se sentiriam sem algo que tocasse o que é maior nesse universo da criação que faz parte de nós mesmos. Sem a arte a gente é vazio, é pequeno, é insignificante, é desestimulado, não tem autoestima, sem se ver representado na tela, sem ver que a nossa história, o nosso povo, a nossa cultura existe, que a cultura dos nossos ancestrais não foi apagada. Com certeza. Nossa cultura é muito importante. Os serviços de streaming cresceram muito durante a pandemia. Eu comecei a faculdade durante a pandemia. Estou fazendo curso de desenho também, meus desenhos estão ali atrás. Tô vendo ali atrás. Isso vai dar bom storyboard. Isso vai dar bom storyboard. Não sei se você gosta de storyboard em roteiro, mas daqui a pouquinho eu tô vendo você fazendo uma escaleta desenhada, hein? Ai, meu sonho. E aí eu comecei a fazer também durante a pandemia, porque realmente era um hobby, né? Não trabalho como cineasta, não. Mas meus desenhos são meu hobby e eu gosto muito deles. E realmente foi uma grande salvação, realmente, assim. Uhum. Quanto também a arte e a cultura, né? Quanto a gente pode ensinar para as pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm muito acesso, sobre a própria história, sobre os próprios direitos, sobre as oportunidades que elas têm que ter. Então, realmente, cara, arte é ensino, a gente aprender, a gente poder passar mensagem, é muito importante. Deixa eu aproveitar, já que muita gente que está entrando talvez não conheça, né? Gente, sigam a página do Cine Motim, que está fazendo essa live, não deixem de seguir, por favor, é uma página incrível, que está fazendo um trabalho maravilhoso, conheçam melhor o trabalho, sigam, depois dessa live, dá para fazer hoje em dia tudo simultaneamente, né? Mas vai lá ali, segue Cine Motim, não deixa de seguir, porque vocês vão ter muito orgulho do que elas estão fazendo e vão fazer ainda mais. Ai, muito obrigada. Nossas produções originais vão começar a aparecer agora. Estamos muito animados, cansados, exaustos, mas estamos felizes. Então, voltando a falar também sobre o trabalho de produção, o que você acha, assim, o que o profissional de produção, principalmente para a galera que está começando, como a gente da produtora também, precisa fazer para ter visibilidade no mercado? Em primeiro lugar, parcerias. Eu sempre digo que é interessante, até porque, por exemplo, se a gente aprende pelos editais, pelo financiamento público, alguns não aceitam projetos quando eles condicionam a circunstâncias especiais que talvez uma produtora nova não tenha. Tempo de existência. Tem editais que são muito injustos, mas é isso, condicionam ao tempo. Se a produtora não tiver pelo menos 5 anos, 10 anos de mercado, e às vezes muitas produtoras novas, evidentemente, não têm. Então, querendo dizer o quê? Que a produtora tem que sofrer 10 anos para se estabelecer, para só aí poder se financiar, ela tem que ficar 10 anos trabalhando sem poder ganhar. Então, uma prática muito comum em primeiro lugar, eu sempre falo, conheça seu mercado. Uma vez que você, da forma que a gente acabou de conversar, conhece quem tem afinidade com o seu trabalho, até gente que também ouse, chega junto, conheça novas pessoas, nunca se sabe quem pode ser uma boa parceria futura. E isso não quer dizer necessariamente vai virar sócio da sua produtora, mas pode querer sim dizer contratos de parceria entre vocês. Então, por exemplo, fazer cursos, a maioria dos festivais que todos viraram online estão oferecendo oficinas até gratuitas. O Cine Fantasy ofereceu, inclusive, falei da minha querida amiga Carissa Vieira. A Caricinha fez deu um baita curso de roteiro gratuito no Cine Fantasy, que a gente teve que, infelizmente, né, por causa do número de vagas, porque para ela dar uma oficina maneira,
que pudesse abarcar e corresponder com alunos, e não dava para ter 300 alunos, 400 alunos. Então a gente teve que peneirar, porque as inscrições foram na base das centenas. A gente teve que peneirar, escolher de acordo com o perfil do que a pessoa queria, de acordo com o que ela também estava preparada para ministrar, o que estava mais condizente com o que a pessoa tinha de meta. Então, assim, os festivais estão oferecendo oficinas, estão oferecendo concursos. O nosso, não sei se eu posso falar isso, mas o nosso 13º Cinefantas, por falar em parcerias, vai... Posso. Tem uma live pública falando sobre isso, autorizada dentro do próprio Cinefantas, no YouTube do Cinefantas, então eu posso. A gente fechou uma parceria com o Rodrigo Teixeira, o grande Rodrigo Teixeira, produtor da RT Features, ou seja, né, Rodrigo Teixeira Features Longas, que é o produtor, por exemplo, oscarizado, o roteiro adaptado de Me Chame Pelo Seu Nome, produtor de O Farol, A Bruxa, do Robert Eggers, de grandes filmes brasileiros, inclusive diretoras como a Gabriela Amaral Almeida, de A Sombra do Pai, o Animal Político, o Animal Cordial, desculpa, Animal Político também é um ótimo filme, mas é outro filme. Quer dizer, o Animal Cordial, o Animal Político é o da vaca, que é a vaca que anda, que eu também adoro esse filme. Mas vamos voltar aqui para não confundir. Então, o Rodrigo, ele fechou conosco uma parceria, e na 13ª edição, em 2022, ou seja, em 2022, a gente vai ter a nossa edição de número 13, lembrem disso, é a edição 13 em 2022, um ano muito importante, né, a calhar com essa numeração que calhou da edição 13 do festival cair em 2022. Mágica. It's a magic number, como diria Jack Black. E nós vamos ter um concurso de roteiros de ficção científica, de longa, e que o que ganhar vai ter a coprodução com a RT Features para poder virar filme. Jesus, agora eu tô nervosa. Giovana, não então, tá aí, pode participar. Quando eu falo sobre parcerias, é isso, entende? E tudo bem que esse é o creme de la creme, é a cereja que todo mundo quer, mas e vai ser passível de ganhar. Eu só falo o que o Rodrigo falou, a melhor dica que o Rodrigo deu, o gênero que ele acha que está sendo subestimado ainda no Brasil, ficção científica. Que nós temos grandes nomes, como a Dirley Queiroz, com Branco Sai, Preto Fica, Era Uma Vez Brasília, que o Branco Sai está na Netflix. Se não tiver agora, volte, entra e sai. Mas volta e meia está na Netflix. Nós temos grandes autores de ficção científica que fazem ficção científica dentro da própria textura, né, do filme. Porque, por exemplo, eu acho que as pessoas subestimam muito ficção científica, achando que tudo tem que ter efeito especial, tem que ter muito dinheiro, tem que ser rico. Gente, eu posso atravessar uma porta e, pela magia da montagem, tá na praia. Tipo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ou Nárnia, é um corte. É um corte. E é a magia de você ter uma suspensão da descrença em que você acredita que quando atravessou aquela porta, você está na praia, por um corte, por uma montagem. Então, às vezes, eu acho que a gente aproveita muito pouco a criatividade do que a gente pode fazer para fazer mais, para fazer melhor. O elevador, não é bem um elevador, mas a forma como a Dirley criou a viagem no tempo em Branco Sai, Preto Fica, que ele faz o ator se debater todo, da cambalhota, e a câmera gira, e ele bota uma luz estroboscópica ali, é incrível, é artesanal, e você acredita que o cara viajou no tempo. Sabe? Então, assim, é linguagem sem efeito especial. As roupas que o Adirley faz é muito Joãozinho 30, né? É pegar ali material reciclado e transformar num luxo, sabe? Vamos falar em Joãozinho 30. Tem um filme afrofuturista que eu amo, que ele misturou carnaval, carro alegórico, com UFO, né? Com OVNI, de viagem espacial. Que é o Negrume. Negrume, do Diego Paulino, queridíssimo Diego. Gente, que filme lindo, que filme lindo. Ele aproveitou ali uma estrutura. Ele fez um filme que ele pensava de início fazer um documentário na parada gay, e aí ele leva as personagens que ele foca nessa filmagem na parada para um carro alegórico que ele monta num estúdio. E elas são as emissárias de outra dimensão, de outro planeta. Elas vêm com maquiagens extremamente tecnoqueer,
sabe? Com umas roupas assim brilhantes, de lantejoula, com pluma, com isso, com aquilo, que parece roupa futurista de ET, que foi montado artesanalmente, como seus desenhos ali atrás. E fez ali uma metade de um carro alegórico como se fosse um UFO, um OVNI. Então, eu acho que a gente ainda subestima muito a nossa ficção científica, não do que já foi feito. A gente tem grandes obras e a gente tem reconhecimento dessas obras, mas eu acho que a gente não tem um investimento no nicho que transforme num movimento ou num momento propício para ele. Então, acho que o Rodrigo tem toda a razão em investir nesses roteiros e por isso a gente vai fazer o concurso para investir nisso. Queremos ler muita ficção científica da boa. E às vezes, não passar no concurso, não ganhar primeiro lugar, a produção do Rodrigo, não quer dizer que você não vai para frente. Às vezes, por exemplo, um dos jurados gostou do teu roteiro, indica para um outro concurso, indica para um outro festival. Eu sou, por exemplo, curador do Rota, que é um festival de roteiros, né? Eu próprio avalio roteiros. Então, às vezes, quando eu vejo um roteiro ali que é incrível, é massa, e não ganhou, e eu defendi ele, mas fui voz vencida, eu boto adiante, eu tento ajudar, eu digo, deixa eu tentar ajudar, talvez, quem sabe, até eu consiga ajudar a produzir. Não é certo, mas é uma tentativa, e eu acho que isso tem que se comunicar, mas você também tem que estar no mundo. Bota teu roteiro no Rota, bota teu roteiro no Frapa, nos principais festivais de roteiro que a gente tem. Quem não se comunica se estrumbica. Então, assim, produção é contato. A lista de contatos, sua agenda pessoal expandida, é a maior dica que eu posso dar em relação a começar a produzir algo. Se associa a outras pessoas. Aí você pode dizer, mas quem é que vai me ouvir? Eu não sou ninguém. Seja interessante para aquela pessoa. Não é, por exemplo, sei lá, surtar. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos é o maior nome do Brasil. Lázaro Ramos vai coproduzir comigo. Por que o Lázaro Ramos vai produzir comigo? O que eu tenho de interessante para oferecer, para compartilhar com ele? Quem sou eu para ele ler uma coisa minha? Mas poderia até ser. Vai que tivesse uma história de vida que fosse parecida com a história de vida, por exemplo, de alguém da família dele, ou alguém que passou por isso, alguém que passou por aquilo. Você tem que entender o seu mercado, você tem que conhecer seu sonho, saber com o que você quer trabalhar e saber aonde investir. Então, por exemplo, você pode conseguir parcerias. Talvez não almejando um sonho tão alto quanto o Lázaro Ramos, que quase não tem tempo de ler o roteiro dos outros, de ler o projeto dos outros. E talvez até ele goste. Nada é impossível. Mas é saber a abordagem, saber se alguém conhece em comum, para a voz de alguém que diga, lê isso que você vai gostar, influencie ele. Mas não precisa ir para Lázaro Ramos. Pensa, o Cine Fantasy. O Cine Fantasy fez uma parceria com o Rodrigo Teixeira. Teu roteiro pode ser avaliado por ele. Então, se você não ganhou, mas ele gostou de ti, quem sabe ele investe depois. Quem sabe você já fez algum curta que possa ser um cartão de visitas para ele e ele diga, nossa, isso aqui tem potencial. A Gabi não tinha feito longa ainda antes do Rodrigo. Ele começou a produzir os longas dela. Então, é isso, entendeu? É você conhecer o seu mercado, saber o que a pessoa quer investir. O Rodrigo estava investindo pesado em filmes de terror. Por causa de A Bruxa, por causa do Robert Eggers. Ele foi lá e viu a Gabi a coisa, sabe? Sim. Falando sobre simplicidade, até lembrei daquele filme da Netflix francês, Eu Não Sou um Homem Fácil, que ele simplesmente bate com a cabeça no poste, desmaia e tá no mundo paralelo. Então, realmente tem que... Super, em termos de estrutura, um filme fácil de fazer. Tô falando em termos de estrutura, né? Tipo, você não precisa de efeitos especiais, você não precisa de... E, por exemplo, por falar no filme, né, que fala sobre uma... Como é que eu posso dizer isso? Uma distopia, pode-se falar dessa forma, porque inverte os papéis. Estreou agora no Star Plus, né, que agora é a Fox. Estreou o Y, o Último Ano, que é o Último Homem, que é uma adaptação dos quadrinhos do Brian Vaughan e da Pia Guerra, premiadíssimos que é incrível. Eu adoro esse quadrinho, eu amo, um dos meus quadrinhos favoritos. Tô adorando a série, já acho assim que a adaptação dela tá ficando incrível, mas é um pouco isso. Nós temos, peraí, desculpa, só fazendo uma coisa rápida aqui, senão daqui a pouquinho ia soar um alarme aqui que ia atrapalhar a gente. Nós temos dramaturgias que podem ser feitas sem um efeito especial que tem uma suspensão da descrença que faz com que a gente acredite em uma coisa super artesanal. Ali todos os homens da Terra morreram. Então você está filmando apenas com mulheres, né? Menos um, mas apenas com mulheres. É uma distopia. É ser criativo, sabe? Por exemplo, os irmãos Carvalho, o Eduardo e o Marcos Carvalho,
que fizeram um filme que... Só filmes assim incríveis também, e acabaram de entrar na Malhação. Eles vão ser os roteiristas da próxima temporada. E vejam um filme, procurem na rede um filme deles chamado Chico. Que filme lindo, é um filme de ficção científica que trabalha as periferias de outra forma. Deixa eu ver de que ano. Foi 2017? Só para dar o ano certo, né? Porque como é um nome meio comum, quer dizer, pode ser confundido com outros filmes homônimos. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou ver para você, que eu acho essa uma dica excelente. Eles fizeram um filme super sem infraestrutura, 2016, só para achar mais fácil. Eles fizeram um filme futurista que se passa na perifa, os personagens estão ali, são dali, tem uma vivência quase documental, mas é uma ficção científica que tem um toque de recolher e toda uma mise-en-scène com essa mãe que volta a ter contato com o filho e quer uma vida melhor para ele num futuro distorcido, distópico, que trata as periferias como se fosse uma prisão. Então, cortam a água deles, corta a água. Eles fizeram uma coisa que poderia ser, na filmagem documental, em termos de câmera, em termos do que está filmando e de uma opressão que, infelizmente, a gente sabe que existe, que não reflete a existência tão complexa, tão plural como um todo, porque a periferia é extremamente rica, extremamente enriquecedora, digo, culturalmente, é extremamente plural, como eu disse, e não se encerra apenas na violência policial, no encarceramento em massa, que a polícia tem, infelizmente, um alvo que ela faz sempre. Então, como contar essas histórias? Pegou a distopia e fez algo lúdico, mágico, que essa mãe vai criar não quero dar spoiler, mas essa mãe vai criar um dispositivo voador para esse filho estar sobrevoando a esse mundo, sabe? Sobrevoando a essa injustiça. Então é isso, eles criaram um filme de ficção científica, super original, super artesanal, e hoje estão aí como os novos roteiristas da próxima temporada da Malhação. Isso é muito legal mesmo, assim. Pô, mas é realmente uma coisa que está crescendo. A gente teve um cineclube de terror no início desse ano e também teve um público muito grande. Foi o maior público que a gente teve ao vivo. Então, é um gênero que está crescendo bastante, é um gênero que agrada, né, e que também pode ser usado como metáforas, como você falou. A gente viu isso também no clássico Corra, né, que a gente vê essa questão do racismo. Também teve esse filme agora que eu já esqueci o nome do menino, que também estava estudando medicina e viu as pessoas mortas, eram todas negras. O M8, Isso. do Jefferson D, que é o cadáver Isso. M8. Ele está como médico legista, né? Quer dizer, ele está estudando medicina, mas ali ele está estudando medicina, a parte do médico legal, como é que faz a autópsia, etc. E aí ele vê um cadáver anônimo, sem nome, que tem uma numeração de M8, e ele vai investigar a história por trás disso. Está na Netflix. A Netflix também. Então a gente tem um gênero que está crescendo, que a gente pode abordar muitas questões sociais, principalmente que a gente vê aqui no Brasil. Né? Então, gente, ser criativo, contar a nossa história e crescer, né? Porque a gente tem muita história para contar, a gente tem muita cultura, então que não falta. Também falamos também do cinema indígena, que também está crescendo bastante. E a gente tem Nossa senhora, com filmes incríveis. Principalmente as cineastas indígenas, são muitas mulheres indígenas fazendo trabalho sobre a própria cultura, sobre a própria comunidade, sobre as lendas que eles contam, né? As histórias que eles contam de geração para geração, que são nossas histórias também. Né? Então a gente tem que começar a abraçar essas histórias. Felipe, acho que já está quase na hora de você ir. Eu queria muito, muito, muito agradecer. Eu queria ficar aqui conversando com você durante horas, mas a gente, nessa agenda é muito apertada. Quem sabe a Eu gente que marca agradeço. outra, no futuro, uma outra live, Com certeza. uma outra entrevista, chamar você para ser nosso debatedor de um cineclube. Vou adorar. Eu agradeço muito por compartilhar com a gente a experiência, né? Foi maravilhoso. Eu tô muito emocionada. Eu que fico, que isso? Eu acho que a gente se renova cada vez que a gente tem trocas, diálogos, intercâmbios que colocam uma esperança compartilhada. Porque se a gente não pode compartilhar a esperança, mesmo no meio desse desencorajamento atual, a gente não sobrevive. A gente sobrevive de acreditar. E a gente tem que ter demonstrações para acreditar, sabe?
E eu acho que é isso, essa troca com os estudantes, com os cineclubistas, com os produtores que estão começando agora, com os cineastas que estão fazendo o seu trabalho de guerrilha, fazendo, não deixando de fazer, não deixando de ter criatividade, botando nas redes sociais, botando na internet, botando no mundo, porque existe, está aí para isso. Então, assim, essas linguagens podem inovar o amanhã e vão ser absorvidas pelo mainstream, não tenha dúvidas que vão. O que não pode é injustiçar uma apropriação cultural do que aprenderam com as inovações da guerrilha e não dar o reconhecimento às pessoas que fizeram isso acontecer no suor, na lágrima e com muito sacrifício. É verdade, com certeza. Então, esperamos que tudo melhore no ano que vem e que a gente continue produzindo bastante. Sigam a gente, sigam o Felipe, porque tem muita coisa lá, ele fala muita coisa, tá sempre postando coisa. Tava falando sobre o meme agora, eu tava acompanhando. Então, muito obrigada de verdade. E obrigada a gente que assistiu. Vai estar sábado aqui. Ai, um beijão. Ai, esse coração foi aqui. Beijo pra gente. Eu é que agradeço. Obrigado a toda a equipe Cinemotim. Deixa eu sair aqui, que eu nunca sei.